Fala aí pessoal, graça e paz a todos. Meu nome é Wesley Santos e este é o canal Está Escrito. Neste vídeo nós vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo, da onde surgiu, qual foi a origem e por que os 5 pontos do calvinismo. Se você curte este conteúdo, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreva e vamos ver o que está escrito. Fala aí pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo, da onde surgiu essa expressão, os 5 pontos do calvinismo. Como nós vimos já no último vídeo, falando sobre o arminianismo, como ele surgiu e por que tem o nome de arminianismo, porque leva o nome de Jacobus Arminio, um teólogo holandês que discordava das visões calvinistas da época, lá no século XVI. E foi daí também que surgiu os 5 pontos do calvinismo. A origem foi lá no Sínodo de Dort, onde nós falamos do último vídeo, que é o lugar, o concílio, onde os discípulos de Jacobus Arminio, que discordava da visão calvinista, levaram os 5 pontos do arminianismo para refutar a doutrina calvinista. E ali nós vimos que durante praticamente um ano se reuniu vários pastores e teólogos de várias denominações e igrejas diferentes de toda a Europa, não só de um lugar, mas de toda a Europa, se reuniram lá na Holanda, em Dort, e ali eles fizeram durante um ano, meditaram e estudaram naqueles 5 pontos do arminianismo e refutaram cada um daqueles pontos, surgindo então os 5 pontos do calvinismo, totalmente contrário dos 5 pontos do arminianismo. E ali eles mostraram do porquê que eles não creram e não aceitaram os 5 pontos do arminianismo. E aí foi formado os 5 pontos do calvinismo que nós conhecemos hoje. Então, a origem dos 5 pontos é exatamente essa, de refutar o engano, o ensino errado, equivocado, a heresia que foi considerada na época por esse concílio do arminianismo, o ensino errado, equivocado que perdurou, e hoje nós vemos a grande influência. A maioria das igrejas hoje são arminianas, que assimilaram e aceitaram essa doutrina arminiana, mas que na época foi considerada uma heresia, não foi aceitada pela igreja, pelo Sínodo de Dort, e ali foi formulado os 5 pontos do calvinismo. E quem é Calvino? Calvino era um teólogo francês, um estudioso da palavra, foi um grande influenciador da reforma protestante. Foi a segunda geração, a segunda leva de reformadores naquela sequência de Lutero e tantos outros homens que influenciaram na reforma protestante. Calvino foi um dos grandes homens que sistematizou, que conseguiu colocar toda a visão de mundo, a cosmovisão calvinista, por isso que levou o nome calvinista, porque foi o próprio João Calvino que influenciou bastante o mundo daquela época, aquela geração do século XVI, a questão do capitalismo, a questão das universidades, escolas, hospitais. Calvino influenciou, Calvino trouxe a visão de mundo cristã para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, em relação ao trabalho, em relação a respeitar as autoridades, em relação às instituições. Calvino foi um grande influenciador por tudo isso, foi um homem muito importante para sistematizar também o conhecimento reformado, a doutrina reformada, por isso levou o nome dele de calvinista, por isso que hoje se conhece a doutrina calvinista, por conta de tamanha foi a influência de João Calvino que perdura até os dias de hoje. E ali no Sínodo de Dort foi reformulado os 5 pontos do calvinismo, que refutava os 5 pontos do arminianismo que nós já falamos no último vídeo.
E os 5 pontos do calvinismo, totalmente contrário do arminianismo, são esses. O primeiro é que a depravação do homem é total, não restou nada de bom no homem, contrariamente daquilo que o arminianismo defendia, que o homem, apesar da queda em Adão, apesar de ele ser totalmente incapaz de seguir a Deus e fazer a vontade de Deus, ele tinha o livre arbítrio. Isso é o que defende os arminianos. Contrário a isso, os calvinistas não creem que o homem tem o livre arbítrio, que o arbítrio do homem foi contaminado por causa do pecado, e todas as escolhas e decisões do homem vai ser tendenciada a ser levada pelo seu coração pecaminoso. Então o homem foi corrompido de tal maneira que ele não é mais livre para tomar uma decisão boa, fazer uma escolha boa para seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, buscar a obedecer a Deus. O homem é totalmente depravado, ele por si só não consegue escolher a Deus, ele é totalmente incapaz de fazer a vontade de Deus. Então a depravação do homem é completa, o homem está totalmente caído, totalmente corrompido, totalmente depravado. Somente pelo auxílio de Deus, somente pelo mover e o agir de Deus, o homem pode responder a Deus, ser regenerado, transformado, obedecer a Deus. Só se Deus primeiro fazer algo por ele. Antes disso, ele está morto em seus delitos e pecados, como nós vemos lá em Efésios 2, nós podemos ver em Romanos 1, Romanos 3, podemos ver em Jeremias 17, podemos pegar várias citações bíblicas em relação da situação do homem, com o quanto o homem se encontra diante de Deus totalmente pecaminoso e depravado, sem condições nenhuma de obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional, contrariamente daquilo que os arminianos dizem, que a eleição é condicionado à fé. Então Deus elege aquele quem usa da sua fé, assim diz os arminianos. Contrariamente a isso, o calvinista entende que incondicionalmente, independentemente daquilo que o homem faça ou deixa de fazer, Deus já escolheu aqueles a quem ele queria salvar antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo dele vir à existência, ele já foi escolhido por Deus. Antes mesmo dele usar a sua razão, antes mesmo dele resolver escolher ou não a Deus, ou usar a sua fé ou não, Deus já o escolheu antes de tudo. Paulo diz isso, que Deus o escolheu antes mesmo dele nascer no ventre da sua mãe. Nós vemos em Efésios 1 que Deus escolheu os eleitos, os escolhidos, elegeu antes da fundação do mundo, antes mesmo de tudo ser escolhido. Jesus mesmo fala que na oração sacerdotal em João 17, ele ora por aqueles que ainda haviam de crer nele, que foram escolhidos, que foram separados do mundo para o louvor de Deus. E tem vários outros textos que fala em Romanos 9, que Paulo está explicando em relação à questão de Jacó e Esaú, que eles no ventre da mãe, um já foi escolhido e o outro foi rejeitado. Então podemos pegar várias citações bíblicas falando sobre da escolha de Deus, independentemente do homem fazer alguma coisa ou não. Quando o arminianismo diz que o homem primeiro faz alguma coisa, o homem primeiro escolhe, o homem primeiro usa a sua fé e depois Deus escolhe este daí que usou o seu livre-arbítrio e escolheu a Deus. Então nós vemos que o próprio Jesus dizendo: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então tem vários textos que traz base e afirma essa doutrina da eleição incondicional, que Deus nos escolhe incondicionalmente, independentemente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus escolhe aquele a quem ele vai salvar. O terceiro ponto do calvinismo é em relação à expiação limitada, que Jesus morreu eficazmente somente por aqueles a quem ele já escolheu incondicionalmente antes da fundação do mundo. Então todos aqueles a quem o Senhor escolheu incondicionalmente antes dele fazer qualquer coisa, por essas pessoas que foram escolhidas foi para quem ele morreu, somente por essas pessoas. Contrariamente
do arminianismo, que diz que Jesus morreu por todas as pessoas, por todos os homens, dando a chance de qualquer pessoa ser salva. Só basta ela usar do seu livre-arbítrio e escolher a Deus. É isso que o arminianismo defende. E o calvinismo não, defende que Deus morreu somente por aqueles que ele é quem escolheu. Então Deus não escolheu a todos para serem salvos, mas ele escolheu algumas pessoas e ele morreu eficazmente somente por essas pessoas, não por toda a humanidade. Por isso que é expiação limitada, é exclusiva somente por aquelas pessoas a quem ele escolheu, foi por quem ele morreu. Foi por isso que Jesus orou também na oração sacerdotal. Jesus diz: eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles a quem dentro do mundo o Senhor escolheu. Então Jesus mesmo já deixa bem claro a respeito da expiação limitada, da exclusividade do seu povo eleito, escolhido. É o chamado irresistível. O calvinista acredita que Deus, quando ele escolhe uma pessoa, ele chama no tempo e na história essa pessoa, e essa pessoa irresistivelmente, por meio da convenção do Espírito Santo, o Espírito Santo age de forma extraordinária no coração dessa pessoa, que a convence a se converter dos seus maus caminhos e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e de uma forma irresistível, quebrantada de coração, ela vem e se rende e é atraída por Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Então é um chamado irresistível, um chamado eficaz, a quem Deus quer chamar, a quem Deus escolheu, a quem Deus elegeu e a quem Cristo morreu. Essas pessoas irão ser chamadas e irresistivelmente elas não conseguirão resistir a esse chamado e virão e atenderão esse chamado de Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas, lá em João, no capítulo 10. Então, quando o pastor chama as suas ovelhas por meio da pregação do Evangelho, ela vê esse chamado irresistível por meio do Espírito Santo, ela atende e se rende e vai ao encontro do seu pastor. Ao contrário do arminianismo, que diz que a pessoa pode resistir, mesmo ela ouvindo esse chamado, mesmo o Espírito Santo agindo, trabalhando no coração dela, ela pode querer resistir esse chamado e não ir e seguir a voz do seu pastor. E o último ponto é a perseverança dos santos. Claramente, do arminianismo, que o homem pode perder a salvação, o calvinismo crê que o homem não pode perder a salvação, que aquele a quem Deus chamou, aquele a quem Deus escolheu, elegeu, predestinou antes da fundação do mundo, aquele a quem Cristo morreu eficazmente, eficaz, objetiva lá na cruz, essa pessoa foi perdoada, foi salva, ela ouviu a pregação do Evangelho e de uma forma irresistível ela veio ao encontro de Jesus Cristo, e ela não pode perder a salvação, porque é o próprio Jesus quem a aguarda até o fim da sua caminhada. A salvação não está nas mãos dessa pessoa, mas está nas mãos de Cristo. Jesus mesmo diz: ninguém tira das minhas mãos, ninguém toma das minhas mãos. Meu Pai me deu e eu as guardei, e ninguém irá tomar das minhas mãos as minhas ovelhas. Então ninguém consegue tirar a salvação dos eleitos de Jesus Cristo. Então, por isso, porque é Jesus quem guarda, é Jesus que nos sustenta, é Jesus que nos fortalece, é Jesus que nos guia e nos faz chegar até o final da nossa caminhada. Então, como é Jesus quem nos dá essa capacidade de permanecer firmes até o fim, como depende totalmente dele, não é possível perder a salvação, porque a salvação não está nas nossas mãos, mas sim nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Contrariamente daquilo que o arminianismo diz, que o homem pode decair da graça e perder a salvação. Uma vez ele foi salvo, agora ele pode perder a salvação. Então, esses são os 5 pontos do calvinismo, totalmente por meio do Sínodo de Dort, refutando aqueles 5 pontos do arminianismo. Então esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que Deus tenha acrescentado em suas vidas. Já deixa o like neste vídeo,
curta, compartilha, comente neste vídeo o que vocês acharam do que foi falado aqui, se existe algumas dúvidas a respeito disso, e nós podemos estar falando sobre isso num outro vídeo. Que Deus os abençoe e fiquem com Deus até o próximo vídeo.